D1, positivo. Como é que é o F? Negativo, então ele está para cima. Ele é positivo no D1, está para cá. Se ele é positivo, ele está aqui. Mas o F é negativo. Então ele vai estar aqui em cima. Nesta porção. Todos concordam isso comigo? Quando você compara o D1 e o F é um pouco menor. Mas agora é módulo. Então ele está mais próximo de D1 do que de F. E qual é a derivação que está aqui? É L. Ele é maior em L ou é em D1? É quase igual. Então ele está entre D1 e L. Está aí mais 30, 20, não importa. Sim ou não? Se alguém não entendeu, pergunta, porque depois aí não vai conseguir pegar mais. E aí nós vamos jogar toda essa tarde no vinagre. Ele está entre D1 e L. Ele está entre D1 e L. Seria, então, 0 graus? Seria menos 30. Ele estaria aqui, ó. Por aqui assim. Professor, o menos 30 não é o L? É o L, né? Olha. Existe uma coisa. É o seguinte. O eixo, por convenção, D1 é positivo para cá. O L é positivo para cá. O D2, D3 e F é positivo para cá. Os quadrantes. Não venham me perguntar o porquê. Os quadrantes. Aqui é positivo. Aqui é positivo. Então aqui é negativo. E aqui é negativo, que é por causa do F. Ele está positivo em D1. Mas quem estiver neste quadrante, ele é negativo. E neste é negativo. E neste é positivo e positivo. Porque a maioria dos eixos estão aqui ou aqui. Então, os quadrantes que estão abaixo são positivos. Na trigonometria, vocês chamavam primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante negativo. Aqui é o contrário. Primeiro quadrante negativo, segundo quadrante positivo, primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante negativo. Mera convenção. Ok? Então, quando o eixo está para cima, ele é um negativo. Pode ser menos 30, menos 20, menos 10, seja lá quanto for. Sim ou não? Entenderam a diferença? Uma coisa é a orientação do eixo. Por convenção, os quadrantes de cima são negativos e os quadrantes de baixo são positivos. Por quê? Porque a maioria e o normal é o eixo estar para baixo. Só por isso. É uma mera convenção. Vamos em frente. D1, positivo. F é um pouquinho positivo, mas ele é mais em D1 do que em F. Aí, quando você compara o eixo D1, compara o R, que está lá no quadrante, no primeiro quadrante, a parte negativa, eles são quase iguais. Então, ele está entre D1 e R. 15, 20 graus, coisa desse tipo. Vamos aqui. Se eu estiver indo muito rápido, eu paro. Agora é... Não entendi o último, professor. Você pode retornar ali? Desculpa. Posso? Você guarda que D1 é positivo, que R é negativo e que F é positivo. Ok?
Eu vou começar a colocar, acrescentar rosa aqui, fica mais fácil para explicar. É que normalmente, dando aula ao vivo, eu faço diferente. Eu tô com o meu aqui. Pode ir, Fábio, eu vou acompanhando. Então, D1 positivo. F positivo. Então, ele está aqui no primeiro quadrante. Ok? Para baixo. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ok? Muito bem. Então, ele está para baixo e para a esquerda. Está onde está a maioria dos eixos. Ok. Onde ele é maior? Em D1 e F. Em D1. Bom, mas qual é o outro eixo para eu saber o meio? É o R. Porque o R está apontado para cima. Então, aqui é positivo, mas ele está para baixo. Então, ele é negativo. Então, eu vou trabalhar com módulo. O R é positivo. Em R, ele é... Desculpe, perdão. Em R, ele tem este tamanho, que é mais compatível com o D1. Se ele é mais compatível com o D1, olha, o R está aqui, o D1 está aqui, e os dois são iguais, ele está aqui no meio. Então seria um eixo aí de 15 graus, 20 graus. Eu entendi agora. É que eu achei que ele estava entre e o D2. Aí agora que eu reparei. Tá certo. Alguém mais tem dúvida? Não tenham vergonha de perguntar, isso aqui é difícil, não é fácil. Então vamos em frente. Professor, pediram para o senhor repetir mais uma vez. Não tem problema. Nesse caso. Tem que olhar a rosa dos ventos do elétron, tá? D1 é positivo? O D1 não está para cá? O F não está aqui? Então o eixo está para cá. É positivo em F, positivo em D1. Muito que bem. Aonde ele é maior? Em D1 ou em F? Em D1. Então ele não está exatamente no meio. A projeção está mais próxima de D1. Se está próxima de D1, entre D1 e F, você tem dois eixos. E o que está mais acima veja, se este eixo ele fosse tão igual em D1 ou em F, ele estaria aqui no meio que era 45. Não é, ele é pequenininho. Então ele está mais para lá. Quando você vai comparar, você compara o R com o D1. Mas o módulo, só o tamanho, não importa que o para lá ele esteja negativo, ele está aqui, ó. Ok? Como ele está entre D1 e R, e aqui tem 30 graus, ele está no meio. Metade de 30 é 15, deve ser mais 15. Agora, todos entenderam? Não tenho vergonha de perguntar. Ok, eu vou em frente. Licença, professor. Posso falar? Quem é? Everton. Hã? Everton. Fala, Everton. Professor, tem alguma ordem para comparar? Eu procuro as espículas mais proeminentes e depois vou para as outras. Não, existe uma lógica. Sim. Eu tenho 4 eixos, eu tenho 4 quadrantes. Esses desenhos aqui, tá? Imagina sem cor. Eu tenho 4 quadrantes. 1, 2, 3, 4. Eu quero primeiro saber em que quadrante ele está. Depois eu acho o eixo. O que eu faço? Eu vou olhar em D1. Quando eu olho em D1, todos eles vão ser positivos. A maioria vai ser positivo em D1. Quando é negativo, são anomalias. Ele é positivo. Se ele é positivo, ou ele está no primeiro ou ele está no quarto quadrante. Que são os quadrantes
positivos para D1. Ok? Bom, aí eu vou em F. A maioria está para baixo. Então ele vai estar aqui, ó. Como ele é positivo, ele vai estar exatamente nesse quadrante. Agora, se ele está neste quadrante, eu preciso ver. Ele é maior em D1 ou em F? Em F ele é pequenininho. Em D1 ele é grande. Então é sinal que o eixo, o vetor está aqui, ó. Então o que eu faço? Eu pego o R, que é o outro, e vejo para o D1. E eu vejo que eles são quase que iguais, mais ou menos. Ele fica aqui no meio. Se esse ângulo é 30, a metade é 15. Então o ângulo é mais 15. Sim ou não? Sim, obrigado. Nada. Se vocês acabarem a aula, vocês não pegarem e começar a achar eixo, vamos lá. É complicado. Não é que é complicado, é um treino. Mas toda vez que vocês forem calcular, escrevam. Não façam uma e fica fazendo tudo em cima dela. Não. Joga fora, faz outra. Joga fora e faz outra. Vocês têm que ter isso na cabeça. Aí vai ficar fácil. Ó, D1 é positivo. Então, ele está ou está no primeiro ou está no quarto. Ok? Muito bem. Como é que está em F? RLF, positivo. Então ele está para baixo. Ok? Eixo aqui, ele está aqui. Aonde ele é maior? Em F ou D1? Ele é um pouquinho maior em F do que em D1. Se fosse igual, ele estaria aqui no meio. Mas ele é um pouquinho maior em D1, né? Ele está mais para cá. Está próximo de 30, 40. E ponto final. Não precisa ser uma coisa precisa, tá? Bom, só isso. Mas só isso? Calma, uma coisa de cada vez. Isso aqui nós já vimos. Ritmo sinusal. Então nós já conseguimos achar o eixo do coração. Quer que eu faça um review rápido ou não precisa? Sem manifestações. Vou em frente. Aqui é o nó sinusal. Quando existe a despolarização, ele vai mandar flechinha para tudo quanto é lado. O átrio contrai, tanto esquerdo quanto direito. É claro que ele não faz isso, né? Ele fecha. Isso aqui nós temos a onda P. Guarde uma coisa. O que é ritmo sinusal? Ritmo sinusal é o ritmo que tem onda P. Ponto. Pode ter bloqueio, não ter bloqueio. Se tem onda P, é ritmo sinusal. E eu digo para vocês que muito médico confunde isso. Inclusive os que passam no marca-passo. Confunde. Por definição, ritmo sinusal é o ritmo que tem onda P. Tem a contração, onda P, ritmo sinusal. Ora, a onda se propaga, existem os feixes internodais entre os nódulos e tem o chamado feixe de Beckmann. Esse feixe de Beckmann é para a despolarização, e ele é grande. E ele se ramifica, para que a contração dos ambos os átrios ocorram simultaneamente.
Mas tudo nasce aqui no nó sinusal, que fica na entrada da cava no átrio direito. Então, à medida que vai caminhando, a contração, ela nasce, anda um pouquinho, anda tudo, tem a onda P. Ok? Acho que ele está, não sei, fazendo o quê. Foi. Às vezes ele dá um retardo aqui. Então, que ritmo é esse? Sinusal. Tem onda P, 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 complexo QRS, T. Então, na interpretação do eletrocardiograma, a primeira coisa que eu tenho que saber é o ritmo. Aí vocês vão falar assim, mas eu vou achar eixo lá no meio da perfusão? Não. Mas se você, antes de entrar em bomba, olhar o eletrocardiograma e ver o eletro, vocês vão discutir com melhor propriedade. Vocês vão entender por que numa estenose mitral aumenta o lado esquerdo, por que numa insuficiência mitral aumenta o ventrículo esquerdo, por que numa estenose pulmonar aumenta o ventrículo direito. Vocês conseguem identificar tudo isso. O que vocês vão ver durante a perfusão é uma derivação. Eventualmente, pode-se ver as derivações ditas frontais. Aqui. Por quê? Porque existem outras derivações. Mas vamos começar com essa daqui. Muito bem. Então, ó, onda P, onda P, onda P, 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 P. Que ritmo sinusal é esse? Ritmo sinusal. Bom. Nossa, não sei o que está acontecendo. Eu coloquei toda a aula dentro do computador, não no Drive. Ai, meu Deus. Tem uma travada aqui. Pronto, saiu. Isso aqui nós já falamos bastante. Os eixos do átrio. Onda P, onda P, onda P, ritmo sinusal. A despolarização nós já conversamos. É a célula que está em repouso. A contração caminha e junto com ela depois vem a repolarização da célula, que ela volta à sua situação de repouso. E se eu coloco eletrodos, eu vejo uma onda que caminha e depois tem uma onda P. É isto que nós vamos ver. Isso chama-se despolarização do ventrículo. Aqui é despolarização do átrio, ok? Isto é a repolarização. Eu consigo ver a despolarização do átrio, a sua repolarização. Não, porque ele está contido dentro do complexo QRS. Muito bem. O que nós temos aqui? Outra vez, onda P caminhando, nó sinusal, passa pelo feixe de Riss, QRS, e forma a onda P. Tá legal? Olha quantas vezes nós repetimos isso. Agora eu vou mudar. Porque eu estou olhando, fazendo uma fatia do coração. Aqui. Eu estou olhando ele nesse plano frontal. Mas o coração, ele é tridimensional. Quando nós estamos olhando, veja, é como se eu tivesse cortado o coração. Mas eu não sei como é que está a lateral. Eu tenho uma fatia dele. E essa fatia é o que me mostra o eletrocardiograma nas derivações frontais. Então eu preciso saber como é que ele está no todo. E é por isso que existem as derivações precordiais. E essas derivações precordiais, elas têm uma sequência. E o que se encontra é
V1, V2, V3, V4, V5, V6. Não entendi. Olha, eu vou pegar agora o coração, nós vamos dividir alguma coisa aqui. Eu não sei porque fugiu. Acho que tinha uma série de slides que eu tinha cortado. Não sei porque eles apareceram tudo de novo. Acho que é por causa que eu troquei. Bom, de qualquer forma, novamente esse eixo tem que ficar guardado, é fundamental. Esses são os eixos principais. E depois nós temos os eixos secundários, que foram derivados. Tudo isto representa como se fossem olhos vendo o coração. Se olhar, andar os slides rápido, não se preocupe. É que eu tinha fechado alguns slides. É como se eu estivesse olhando o carro sobre diferentes ângulos. E aí eu vou ter uma noção do todo. Quando eu olho uma única derivação, eu não posso dizer nada. Mas posso falar que eu não sei o tamanho do carro, porque eu estou olhando ele de frente. No caso do eletrocardiograma, com uma única derivação, nós podemos dar o ritmo do coração. Tem um da P, não tem um da P, tem extrasístole, não tem um da extrasístole, e que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Ok? Que são as chamadas derivações laterais, já falamos bastante disso. Aqui estão as precordiais. E eles estão exatamente nesta posição. De tal forma que é como se eu tivesse olhos agora, olhando o coração, não só na sua volta, mas como ele está na frente do coração. E aí eu junto o plano frontal com o plano transversal, que é um plano perpendicular. Vou fazer um plano transversal. Para isto, tem o externo, nós vamos colocar V1, V2, depois V3, depois V4, V5 e V6. Por que isso daqui? Era essa figura que eu queria mostrar. É como se fizesse um corte nesse plano, que são as derivações precordiais, é um plano horizontal. V1, V2, eles olham muito para o ventrículo direito. O V3, V4 olha mais para o septo. O V5 e o V6, essa figura não está bem colocada, mas ela tem que ser um pouquinho mais rodada. O V1, V2 olha mais o ventrículo direito. V3, V4 olha mais o septo. V5 e V6 olha o ventrículo esquerdo. Aí vocês vão falar, mas o coração ele é fundamentalmente ventrículo esquerdo. É. Por isso que nas derivações V1 e V2, como o eixo do coração está aqui, o que você vai ver é um eixo negativo. E ele vai ficando positivado até chegar em V6. Que foi aquele primeiro slide. Ah, está aqui. Em V1, V2, ele fica negativo. Porque aqui é tudo positivo. E o eixo do coração, ele está aqui. Resultado, eu vejo a parte negativa. Aqui ele já vai ficando meio que isoelétrico e mais como o ventrículo esquerdo tem uma massa muito grande, mais desviado para o lado esquerdo. O V5 e o V6, eles vão olhar mais o ventrículo esquerdo. Então, é por isso que existe uma forma crescente. V1 e V2, eu vejo a parte negativa. V3, V4, eu vejo mais ou menos o septo. V5 e V6, eu vejo mais o ventrículo esquerdo. E aí é que a gente vai começar a brincar mais um pouco. Então, o V1 e V2 vê mais o ventrículo direito. O V5 e V6 vê mais o ventrículo esquerdo. É uma outra forma
de vocês olharem. O V3 e V4 acabam vendo certo. Ora, vocês perceberam que aquela brincadeira que começou lá com a ranzinha, que o Entove pega a mão do paciente, põe em 2 cubas, ele pega uma única derivação, mas ele percebeu que se ele colocasse o pé, ele teria uma terceira. E só com essas 3 derivações, a gente está viajando no coração. Porque agora eu começo a fazer combinação. E aí, teve alguém que teve a brilhante ideia. Ora, vamos passar e vamos olhar a parte da frente. E você fazendo cortes, você vê que por isso que essas posições, elas fazem assim. Elas não são reta. Mesmo porque o coração, ele tem uma posição meio que inclinada. Né? Então, as derivações de membros vêm neste plano. As derivações precordiais vêm neste plano. Começa negativo e vai ficando positivo. Até aqui, pergunta. No questions? Nenhuma no chat, professor. Hã? Dá uma olhadinha. No chat não tem nenhum. Dá uma olhadinha, porque às vezes sabe o que pode ter acontecido? Eles devem ter acompanhado a Rose e todo mundo foi dormir. Hein? Cuidado. Professor, eu tinha mais uma curiosidade mesmo, porque, se eu não me engano, o V1, geralmente a gente coloca ele no segundo espaço intercostal. À direita. Isso, e o V2 no segundo no espaço à esquerda. Mesmo assim, ele vê o ventrículo? Ele não teria que estar vendo o átrio? Não. Entendi. Só isso. Está satisfeito? Totalmente. Fantástico. Muito bem. Posições modificadas para os eletrodos, V1, V2, V3, V4. Aqui nós temos, o que acaba acontecendo é que se coloca 2 eletrodos aqui, nas 2 pernas, mas na verdade eles acabam, o próprio equipamento junta os eletrodos. Então é perna direita, perna esquerda. Tá? D1, aqui seria o F, D2, D2, D3, aí você junta este com este, vem para cá, do lado direito, sai o R, esse, então imagina isso aqui uma perna só, tá? Este com esse, aqui, vai acabar dando o L, e assim por diante, e o F junta este com esse, e vem o vetor para baixo. Ok? O coração tem um sistema autônomo, um sistema simpático, isso pouco importa nesse momento, manobra vagal, sinusal, pronto. Vamos trabalhar aqui. Repetir. Contração atrial é a despolarização. A célula está polarizada, ela despolariza. Depois ela repolariza. A repolarização está contida. Vocês lembram que tinha um vetor negativo, porque ele começava um vetorzinho no septo, indo da esquerda para a direita, e por isso que ficava vindo negativo. Depende da derivação. R, S. E se por acaso subir, vai chamar R'. E se ele descer 2 vezes, é S'. E agora nós vamos ver a brincadeira. Para cada trecho desse elétron tem uma designação. Aqui é a onda P, aqui é o intervalo chamado o intervalo PQ. Ou seja, é o intervalo que demora para a onda passar pelo nó AV. Se esse intervalo aumenta muito, aquele bloqueio
natural, ele se torna um bloqueio muito grande. Chama-se bloqueio de primeiro grau. Ok? Não entendi. Primeiro grau. Ah, agora entendi. Viu como é fácil? Então, se aumentar muito, quanto é muito? Muito é um tiquinho mais do que esse. Não interessa o número para vocês. Para cada segmento, existe um significado clínico disso hoje. Fundamental. Se fala tanto na putz, eu engasguei. A hidrotubaína. Hidrocloroquina. Hidrocloroquina. Obrigado. Ela altera este segmento. Esse segmento ele é muito importante, porque é um período, é o chamado intervalo QT, que é daqui até aqui, é a célula que está voltando ao seu estado normal, mas ela já permite ser estimulada. E quando cai um estímulo aqui, a chance disso fibrilar é muito grande. E o que a hidrocloroquina faz é alterar esse intervalo, alargar, mexer na onda T, e é por isso que é suscetível a arritmias. Eu tomei hidrocloroquina, e eles me faziam eletrocardiograma todo dia, para ver como é que estava. Eu usava sódio, potássio, aquelas papagaiadas. Esse é o intervalo QRS. Segmento PR, segmento ST, PR, intervalo QT. Este intervalo PR, ele é ligado ao bloqueio na hora da passagem do nó AV. Por quê? Porque tem a onda P, ok? E nessa onda P, o que vocês estão vendo aí é o seguinte. Só mandar um negócio lá para eles que não param. O que acaba acontecendo é o seguinte, repetindo, este intervalo aqui é o intervalo PR, ele é muito importante. Tem doentes que saem da extracorpórea e pelo edema que tem no nó sinusal, aquilo produz um bloqueio, que ele vai alargando. E tem uns que ficam totalmente dissociados. Então, é um intervalo importante. O segmento ST, ele é muito importante. Em casos de infarto, essa onda vem aqui e faz isso. É um ST, isso é indicativo de infarto. Tudo isso nós vamos ver. Mas só para mostrar aos pouquinhos como isso daí. O intervalo QT foi isso que eu falei. A hidrocloroquina, ela mexe no intervalo QT. E tem doentes que têm alteração nesse intervalo. E isso é um problema. Que induz arritmia. Ora, como é que eu devo fazer para... tiver faltando 10 minutos, me avisa. Porque eu estou sem relógio aqui. Ok, são 5h07. Que horas nós combinamos terminar? 5h30? 5h30. Da manhã ou da noite? Daqui a alguns minutos. Eu tenho que ter uma sequência para analisar o eletrocardiograma. Eu tenho que ver, aqui no caso, o ritmo dele. Índice aqui é frequência, tá? Está errado, é frequência. Eu tenho que ver o ritmo. Ele é sinusal ou não sinusal? Aonde que ele está o eixo? Tem hipertrofia ou não tem hipertrofia? Tem infarto ou não tem infarto? Ah, mas você ainda nem falou nisso? Calma, eu vou falar. Já falei. Então, é frequência, ritmo, eixo e hipertrofia. Por exemplo, frequência.
Aqui vocês têm os quadradinhos. Esses quadradinhos se contam, e através dele, porque ele tem uma velocidade, é de 25 milímetros por segundo. O que acaba acontecendo é que você consegue tirar o ritmo, a frequência do coração. Consequentemente, você tira o ritmo. Que ritmo é esse? Por enquanto, não vamos achar a frequência. O monitor dá um número lá para a gente. Mas é fácil, é 300, 150, 100, 100, 90, 80. Isso aqui dá uma frequência baixa, uma frequência em torno de 60. Por isso que vocês vão ver quando a gente pega o elétron, faz assim, veja, tem um monte de derivação. Eu não fiquei perdendo muito tempo. PD1 e F. Já sei onde que está. Está mais para lá, mais para cá. Acabou. Tem onda P, ritmo sinusal. Eu acho o eixo. Tem hipertrofia ou não tem hipertrofia? Tem infarto ou não tem infarto? E vocês vão ver como é que a gente vê isso. Tá? É o ritmo sinusal. Por quê? Porque tem onda P. Novamente, a frequência é em torno de 60 a 100. Toda frequência que é menor que 60 é bradicardia. Bradicardia o quê? Sinusal. Por quê? Porque eu tenho onda P. Então, uma bradicardia sinusal. Aqui eu tenho uma taquicardia. Mas é uma taquicardia sinusal. Deu para ver a diferença? Uma é brade, a outra é taque. A brade é abaixo de 60. A taque, frequência maior do que 100. Ok? Porém, existem situações com o aparecimento de focos diferentes do nosso sinusal. E começa a mandar estímulo. Quando ele manda um estímulo, ele está fazendo uma extrasístole. O que é extra? Um batimento fora do normal. Fora do ritmo. Se aparecer em 3, começa a aparecer, o coração não sabe qual seguir. Quando chega no 9, fica tudo normal. Porém, o ventrículo esquerdo também pode ter focos. E quanto mais longe o foco estiver do feixe de His, mais alargado é o QRS. Se ele é perto, o QRS é próximo. Por quê? Porque ele mimetiza uma contração normal. E às vezes tem situações em que a extrasístole sai exatamente do feixe de His. Então você percebe que é uma extrasístole, mas ela tem uma morfologia muito próxima do normal, que é chamada QRS estreito. Então vocês vão ouvir falar QRS estreito, QRS largo. O que significa isso? QRS estreito é mais benigna, porque ela é muito próxima do feixe. Como ela é próxima do feixe, ela tem uma frequência mais alta. Isso, às vezes, nos bloqueios, assume. O aparecimento de um único foco vai, de vez em quando, aparecer uma extrasístole. É chamado unifocal. Às vezes tem duas extrasístoles com morfologias diferentes. Ela é bifocal. Ela pode ser trifocal, ou ela pode ser polifocal. Quando ela é unifocal, é ruim. Mas não é tão ruim quando aparecem outros focos, que isso é muito característico de miocardites, miocardiopatias, infarto. E para induzir uma fibrilação, é muito mais fácil. Então, vocês vão ver muitos pacientes que saem dessa corpórea, fica pum, 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 daqui um pouco fibrila. O que é? Ele tem múltiplos focos e o coração não sabe qual que vai seguir. Por enquanto, vamos devagar. Então, você pode ter múltiplos focos no átrio, pode ter múltiplos focos no ventrículo. E às vezes tem um que está na junção do nó AV. Por isso que é chamado ritmo juncional. Ok? Então, tem o nó sinusal, tem os focos dos átrios, juncionais e ventriculares.
Uma outra forma é que este foco, ele passa a assumir o controle do coração. E por que que ele assume? Porque ele tem uma frequência maior do que a do sinusal. Ele mata o sinusal e ele assume a frequência. Quem manda no ritmo do coração é aquele que tem a maior frequência. Então vocês vão analisar, e já viram, todos lá na anatomia, que quando você pega o coração e vai pegando fibras, dependendo da posição, e o que modifica a frequência cardíaca, voltando para o potencial de ação, é aquela despolarização. Se a despolarização é muito lenta, ritmo de Rose em sono, bradicardia. Porque demora para vir a próxima contração. Quando ela é muito rápida, então você tem uma frequência acelerada. É a Flávia me dando bronca. Entendeu? No nó AV, existe uma parte que o objetivo dela é reduzir a frequência. E depois, ela deixa passar. Este retardo, o estímulo é o mesmo, mas ele vai mais devagar. Depois ele atinge e vai embora. Que é para dar tempo dos átrios encherem os ventrículos. Ok? Se o ritmo nasce logo no começo, ele tem uma frequência de 40 a 60. Mas você pode ter um ritmo que nasce aqui embaixo. Ah, então é ruim. É ótimo. Porque se o indivíduo tem um bloqueio, é este foco que vai continuar mantendo o indivíduo vivo. Porque se ele bloqueia e ninguém assume, ele morre. Então tem doentes que têm uma doença que bloqueia aqui. Então não passa o estímulo. O átrio contrai, mas não passa. E por que ele está vivo? Porque ele tem um ritmo aqui. Mas é uma frequência muito baixa, de 20, 40. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes a frequência baixa tanto que ele para. Vocês não precisam calcular a frequência no eletro. Depois eu volto nisso. Então, o ritmo da banda é ritmo sinusal. Frequência de 60. Ritmo regular. Distâncias iguais. Ok? A frequência no nó sinusal, no nó sinoatrial. Normalmente varia com a respiração. Aqui é uma dissecção do sistema de condução do átrio. Nó sinusal, feixes internodais, tem o médio, anterior e posterior, fecho de Beckmann, em direção ao átrio esquerdo. Nós já vimos. Vamos parar por aqui.